10 coisas que você precisa saber antes de fazer um doutorado. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arthur, eu sou doutor em contabilidade e neste vídeo eu quero trazer para vocês 10 perguntas ou 10 questões que vocês deveriam fazer a si mesmos antes de iniciar um doutorado. Então a primeira coisa que você deve se perguntar é por qual motivo você quer fazer um doutorado? Isso é uma motivação pessoal. Você quer seguir carreira acadêmica, você tem paixão por pesquisa, você quer ampliar uma área já ligada ao seu trabalho e aprofundar em algum tema específico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar por que você quer fazer um doutorado, se aprofundar nessa questão e ver realmente então se é para você ou não. Tá? A segunda coisa é você pensar, depois de você decidir então que você quer fazer um doutorado, a segunda coisa que você deveria pensar então é pesquisar as universidades, os polos de pesquisa, quais as linhas de pesquisa então, se elas se encaixam naquilo que você está almejando pesquisar ou tem alguma ideia de pesquisa. Então, o ideal é você ver, por exemplo, no meu caso, No meu caso, eu fiz um doutorado em contabilidade e eu fiz mais voltado à pesquisa quantitativa que é ligada a dados, né? Então, a primeira coisa que então tem que ser feito verificar se aquilo que você está querendo pesquisar, se existe uma viabilidade dessa pesquisa, se existem dados no mercado, ou esses dados, ou você vai precisar gerar esses dados com algum tipo de pesquisa, você vai encontrar esses dados prontos em algum site do governo, em algum lugar. Você precisa fazer essa verificação então previamente. Analisar qual a maturidade da pesquisa que você está fazendo, se é uma pesquisa que ela já está em saturação, ou se você realmente está encontrando, você está pesquisando alguma coisa que a literatura ainda não chegou numa conclusão muito certa, algo que ainda está engatinhando na pesquisa, digamos. Então você realmente, o ideal no doutorado é você achar um gap que a gente chama, uma lacuna na pesquisa. Então a gente imagina que o conhecimento ele é um círculo, e nesse círculo então a gente está sempre o conhecimento são vários tipos de conhecimento aqui numa matéria. Então a gente está transbordando o doutorado. Então na borda desse círculo está a linha da fronteira do conhecimento, e no momento que você faz uma pesquisa que traz algo novo, você está aumentando, ampliando um pouquinho essa borda, então trazendo informações novas para a academia, para o meio profissional. A ideia então é ultrapassar essa linha e trazer algo novo que ainda não havia sido publicado, enfim. Então é legal você dar uma olhada, pesquisar os principais journals ou revistas da área que você está cogitando pesquisar, entender quais são os temas da atualidade, ou aquilo que você está pensando em pesquisar, ver se já existem estudos sobre o assunto. Provavelmente já existem alguns estudos, mas aí você vê até onde aqueles estudos foram. Então, se realmente você vai conseguir agregar valor com essa pesquisa, fazer algo diferenciado na área. Como terceira questão que você tem que fazer a si mesmo, então é se você vai querer adotar uma abordagem mais quantitativa ou qualitativa. Depende muito da área de estudo que você está indo em questão. No meu caso, no caso da contabilidade, existem as duas áreas, a área qualitativa e a área quantitativa. Na área qualitativa a gente trabalha então, como já o próprio nome diz, é com qualidade das informações. São informações, digamos que tudo que não é quantitativo, que
que é mais ligada a uma parte estatística, é qualitativa. Então, no meu caso, eu fiz toda uma pesquisa então que envolve dados e que é ligado, então, que trabalha com estatística, e através da estatística eu consigo tirar novas informações de dados, enfim. Então, a minha pesquisa foi ligada à área quantitativa. E aí você tem que fazer essa pergunta. Então, você quer ir para um doutorado que vai exigir, mesmo alguns doutorados que não são da área, não são ligados, por exemplo, à contabilidade, por exemplo, biologia, geologia, são áreas que também utilizam muitos dados, e você precisa saber, se você for para a área quantitativa, você precisa saber bastante, vai ter que se aprofundar os seus conhecimentos na área estatística também, para conseguir avançar e ter êxito no seu doutorado. Então você tem que pensar sobre isso também. A quarta pergunta, então, é o que você deve considerar ao escolher o seu orientador? A questão do orientador eu acho que é uma das mais importantes que você deve pensar, então, na hora de fazer um doutorado. Você tem que estar muito bem alinhado com o seu orientador. Você tem que entender qual é o estilo do seu orientador, se você precisa então de orientações mais frequentes, ou você precisa ficar um pouco mais livre para poder realizar a sua pesquisa em um ambiente de mais calma e tranquilidade. Você é um tipo de pessoa que precisa aquele tempo, assim, então, para você conseguir maturar, ler artigos, maturar o conhecimento, então processar, escrever e aí apresentar para o orientador. Ou você é uma pessoa que precisa estar constantemente em contato com o orientador, precisa de um passo a passo, que o orientador te ajude em cada etapa, cada tijolinho que vai sendo colocado então na construção do conhecimento. Você precisa que o orientador esteja ali com você. Então é muito importante, você tem que entender o estilo de orientação daquele orientador. Essa é uma das coisas mais importantes para você não sair frustrado depois. Então, tente conversar com pessoas que estão sendo orientadas no momento por aquela pessoa, por aquele orientador. Entenda como é o funcionamento da orientação com aquela pessoa. Leia o currículo dele, obviamente. Entenda quais são as áreas que ele pesquisa. E para tentar minimizar maiores problemas mais à frente, que isso, até onde eu entendo, é uma das coisas que mais causa problema, né? Essa relação com o orientador, tá certo? E então, a quinta pergunta que você tem que fazer a si mesmo, né, é qual é a carga real de tempo e energia que você vai dedicar ao doutorado, né? Entenda que a carga de energia e tempo que você vai dedicar, então, é muito grande. Você precisa estar ciente disso. Muitos doutorados ou muitos programas de pós-graduação, eles preferem que o aluno, então, ele faça o que a gente chama de dedicação exclusiva, então, em que ele não esteja trabalhando em nenhuma outra coisa e se dedique exclusivamente ao doutorado. Mas isso não, né, isso alguns programas eles preferem, mas isso não é uma regra, tá? Eu mesmo tive períodos no doutorado em que eu fiquei dedicação exclusiva, e outros períodos eu fiquei trabalhando 40 horas semanais, e no meu tempo livre, então, eu realizava pesquisa. Em doutorados fora do Brasil, por exemplo, é muito comum então, você fazer essa distinção. Você pode fazer um doutorado 40 horas ou um doutorado de 20 horas.
Os doutorados de 40 horas, normalmente o prazo é de 4 a 5 anos para acabar. Doutorados 20 horas semanais, você tem de 6 a 8 anos para acabar, fora do Brasil. No Brasil, não tem muito essa distinção ainda. Você tem um prazo para cumprir, e é aquele prazo, e não importa muito se você tem uma outra atividade profissional ou não. Então, você tem que ver bem isso, bem certinho isso. Você tem que entender que doutorado vai exigir muitas horas, então, da sua vida, finais de semana, as suas noites, você vai ter que abrir mão de lazer, às vezes de eventos sociais, para poder estar realmente se aprofundando na pesquisa, porque a pesquisa às vezes demora tempo, então até que você consiga... Você precisa estar muito concentrado ali, passar muitas horas para conseguir fazer algumas evoluções relevantes. Então eu mesmo ficava, assim, quando eu conseguia um feriadão, alguma coisa, que eu conseguisse tirar o feriadão, eu passava o feriadão inteiro, né, finais de semana inteiro mergulhado, o dia inteiro, para conseguir realmente entregar uma pesquisa que eu considerei de qualidade. Mas é isso, então, você tem que pensar muito isso, porque é bem comum também no meio acadêmico as pessoas terem burnout, depressão, por essa sobrecarga muito grande de cobrança, muitas vezes cobrança, e de carga horária. Então, você tem que botar isso na balança, pensar se é para você mesmo, se você é uma pessoa que gosta mesmo de pesquisar, de estudar, e pesquisar coisas às vezes que ninguém mais pesquisou, então que você realmente tem que entrar na mata e desbravar um assunto diferente, certo? Então isso acho que também é uma das coisas mais importantes. E claro, ao longo do caminho, não é fácil para ninguém. Se você tiver algum quadro de altos e baixos, né, procure colegas, outras pessoas que também estão no meio acadêmico, troque ideias, procure a coordenação do seu curso. Esse é o espírito. Então, sempre procure ajuda quando você precisar, e é foco, assim, constância. Procure fazer, tente fazer um pouquinho cada dia, também não se matar tudo de uma vez só, mas um pouquinho cada dia com constância, e que você acaba chegando mais longe. Certo? Então, a sexta pergunta é, né, os sacrifícios pessoais e profissionais, o que esperar de um doutorado. Então, com certeza vai ter impacto na sua vida social um doutorado, porque você vai ter que abrir mão de muitos compromissos. Isso é a minha visão, né? Cada um sabe também o que é importante. Claro que existem compromissos, às vezes, que, por exemplo, eu não abro mão, que, por exemplo, é passar um Natal em família, Ano Novo, esse tipo de compromisso, por exemplo, eu não abro mão. Mas talvez outros feriados que não são menos importantes, eu abriria a mão, então, para ficar realmente sozinho, né, fazendo o estudo. Mas aí isso é individual de cada um. Mas você tem que entender que você vai precisar desses momentos solitários e introspectivos para realizar a pesquisa. Você também tem outros sacrifícios que você tem que pensar a respeito, muitas vezes mudança geográfica. Você vai fazer um doutorado em outra cidade, em outro estado, em outro país, muitas vezes. Então você tem que levar em consideração isso, que você vai ter essa mudança na sua vida. Se você for fazer um doutorado de dedicação exclusiva, pode ser que você tenha uma redução na sua renda, na sua estabilidade, pois você vai depender de uma bolsa e não vai saber
Como é que você vai estar ali recebendo uma bolsa, mas você não sabe como é que é o seu futuro, como é que vai ser a sua renda no futuro. Então você passa por um momento de total instabilidade, né, sem ter uma perspectiva exatamente muito clara, né? Você só tem a expectativa, mas você não tem a clareza exatamente do que será no futuro. Então você fica com essa sensação de incerteza, mas que é muito comum num doutorado. Claro que se você for fazer um doutorado fora ou em outro estado, muitas vezes longe da família, tem o lado ruim, que você vai estar afastado da sua família, dos seus entes queridos, mas se você parar para pensar, você vai ter então muitas vezes os finais de semana que você estaria com amigos, com a família, você vai estar então ali sozinho, você vai ter mais tempo então para se dedicar aos finais de semana, às noites, para poder fazer então a sua pesquisa. Então, às vezes, algumas vezes assim, sair do seu ambiente familiar, eu considero até como um ponto positivo, porque daí você consegue realmente se focar e realizar a pesquisa da melhor forma possível. A sétima pergunta que você tem que fazer a si mesmo, então, antes de fazer um doutorado, é como se preparar para as dificuldades de financiamento. Então, você tem recursos próprios para realizar esse doutorado, ou você vai cogitar receber uma bolsa, um financiamento? Você tem planos de suporte para esse momento? Alguns doutorados no Brasil, enfim, depende muito, você faz a sua aplicação só depois que você já iniciou o doutorado, então, que você vai ficar sabendo. Às vezes você começa o doutorado sem saber se vai receber uma bolsa ou não, e às vezes é no andamento do doutorado que você começa a receber uma bolsa. O que eu considero muito ruim esse aspecto. Mas doutorados fora do Brasil, por exemplo, também já é muito comum. Você faz a aplicação, o application, e então você já aplica, pede pela bolsa, e no momento que você tiver o ok, já tiver tudo certo, você já vai ir para o doutorado com a bolsa garantida, o que de certa forma é bom, mas tem aquela questão de, obviamente, você não sabe do que será após terminar o doutorado. Então, também, claro que é uma incerteza. Outra coisa que você tem que levar em consideração, um doutorado aí normalmente pede, no mínimo, né, uma segunda língua, mas o ideal seria você ter 2 segundas línguas, então, além da sua língua nativa. Eu considero o inglês, pelo menos para minha área, que é contabilidade, o inglês tem que ser básico, porque as pesquisas mais relevantes da minha área estão na língua inglesa, assim como você deve cogitar fazer publicações preferencialmente em inglês, pois diversos outros pesquisadores aí pelo mundo depois vão poder ler a sua pesquisa. Imagina que pesquisadores que também têm o inglês como sua segunda língua mãe, aliás, como sua segunda língua, como sua língua secundária, vão poder então conseguir ler o seu trabalho, entender e citar o seu trabalho, enfim. Então, também é muito importante uma segunda e, preferencialmente, uma terceira língua terceira língua que você possa estar então aprendendo para realizar o seu doutorado com êxito. As questões então, como cuidar da sua saúde, acho que eu comentei um pouquinho, mas apesar de você precisar desses momentos de isolamento e momentos de estresse serem comuns, você também precisa, você é um ser humano, então você não é uma máquina, você precisa reservar momentos de lazer,
momentos para praticar esportes, cuidado também do seu corpo, da sua alimentação. Não esquecer esse ponto também, que é bem importante. Eu particularmente, por exemplo, sempre gostei muito de academia, e a academia sempre me fez muito bem para continuar, então, sem ter momentos de muita ansiedade, pois eu percebi assim que em momentos que eu ficava muito tempo sem academia, eu ficava extremamente ansioso. Então, a academia, o exercício é uma forma da gente estar, então, conseguindo manter o equilíbrio das coisas. Então, também é importante pensar nesse aspecto aí. Também é importante, como nono ponto, pensar nas suas redes de apoio que você vai buscar durante seu doutorado. Então, assim como em qualquer outro ambiente, no ambiente acadêmico é muito importante você aproveitar as redes de apoio, fazer contato e networking. Os congressos, as conferências são a melhor forma para você, então, realizar esses contatos, esses networkings. E então, aproveite esse momento que você vai, essas oportunidades que você vai ter de ir em congressos. Vá em congressos, olhe o trabalho dos colegas, opine, faça contatos, faça amizades com pesquisadores de outras universidades que não a sua, que você está matriculado. Faça contato com pesquisadores de outros países, entenda, né, qual é a visão dos pesquisadores daquele outro país. Isso é muito relevante, é muito bom para uma pesquisa, para você tornar sua pesquisa internacional, sua pesquisa relevante a nível internacional. Isso vale muito a pena. Então faça contatos com colegas, outros professores de outras universidades, isso vale muito a pena. E por fim, né, como definir então se o doutorado foi um sucesso ou não, né? Em si, a conclusão do doutorado, para mim, ela já é um sucesso. Só a conclusão do doutorado já é um sucesso, porque são anos de sacrifício e suor que você precisa passar, então, para conseguir concluir o seu doutorado. Depois ao final do doutorado você passa pela banca, então, que vai avaliar e dizer se você está apto ou não apto a ser doutor. Outras formas de você ver se você teve sucesso, então, também avaliar se você fez publicações relevantes para sua área em boas revistas, em bons journals, conseguiu avançar naquela bordinha do conhecimento na sua área em questão, conseguiu realmente trazer algo novo, né? As publicações que você fez foram relevantes, você teve um crescimento pessoal, profissional, você teve aumento na sua renda, né? Você conseguiu um trabalho melhor, você teve aumento de remuneração, enfim, são coisas que são esse tipo de coisa, essas coisas que você tem que ver, então, para medir se o seu doutorado foi relevante ou não. Certo? Acho que eu consegui falar um pouquinho só das coisas aqui que eu penso, mas teria muito mais coisas para eu estar falando para vocês, mas aí o vídeo ficaria muito longo. Se ficarem com dúvidas, alguma coisa, podem entrar em contato, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui também, deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque aqui eu falo de contabilidade, finanças, investimentos, falo aqui das experiências do meu doutorado, enfim, falo um pouquinho de tudo aqui, tá certo? Então tá, um abraço e até a próxima.